Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Gerência de Obras. Hoje eu quero retomar um assunto com você que nós já conversamos há algum tempo aqui no canal, que é sobre o uso dos blocos de concreto celular. Será se vale a pena utilizá-los na sua obra ou não? Vamos conversar sobre outros ângulos essa questão hoje. Primeiramente, vamos falar aqui dos blocos de concreto celular maciço. Eles são fabricados em tamanho bastante maiores do que os blocos tradicionais ou os tijolos. Normalmente você encontra esses blocos aí pelo mercado com tamanho de 30 por 60, 60 de largura, 30 de altura e com espessuras variadas. Eles podem ser lisos ou de encaixes macho-fêmea e fêmea-fêmea. Apesar do tamanho, uma característica mais marcante dos blocos de concreto celular maciço é que eles têm um baixo peso. Com isto, vem aí a primeira grande vantagem. Se você tem restrição quanto a peso no local que você vai utilizar o bloco, então você vai ter um problema resolvido, porque os blocos de concreto celular, sejam eles autoclavados ou não autoclavados, são extremamente leves em relação aos blocos tradicionais. Outra questão diz respeito à questão do assentamento, que pode ser bastante facilitado com o uso de argamassa polimérica ou argamassa pronta, que vai dar muita agilidade e vai gerar quase ou nenhuma sujeira, nenhum desperdício na sua obra. E isso é muito bom para obras de reforma, não é verdade? Uma outra questão bem importante quanto à execução ou ao assentamento dos blocos de concreto celular maciço é que, em outras palavras, ele é simplesmente um tijolo grande, um bloco grande. Então, você não precisa de mão de obra especializada para o assentamento desses blocos. Qualquer pedreiro de assentamento de tijolos, de bloco, pode assentá-los. Então, se você comprou o bloco, em qualquer lugar do Brasil, ou vamos dizer até do mundo, você vai conseguir assentá-los com tranquilidade, porque você não vai precisar chamar gente especializada para isso, tá certo? Então, é mais um ponto favorável. Então, se você tem aí uma condição que exige blocos, ou que exige uma parede de vedação com isolamento térmico, acústico, com boa resistência ao fogo e que a parede seja leve, sim, o bloco de concreto celular maciço é uma ótima solução para você. Uma outra possibilidade dentro dos blocos de concreto celular são os blocos de concreto celular furados com grandes dimensões, bem maiores do que 30 por 60 típicos ali dos blocos de concreto celular maciço. Como eles são furados, isso aí já ajuda, possibilita ali uma redução de peso e isso dá a condição dos blocos serem maiores ainda. Então é muito comum você encontrar aí bloco de 100 centímetros ou 1 metro de comprimento por 50 centímetros de altura, sendo comum também 90 centímetros de largura por 45 de altura. Esses blocos, eles possibilitam algumas vantagens interessantes na execução da sua obra. Além destes grandes blocos te darem uma condição muito boa de produtividade, já que são grandes e não são tão pesados quanto os blocos tradicionais, você ainda tem a possibilidade de usar os furos dos blocos, que normalmente tem entre 75 a 100 milímetros, 7,5 centímetros a 10 centímetros, que é a medida padrão dos tubos de esgoto. Você tem ali a possibilidade de passar as instalações nesses furos, facilitando muito a sua obra. E em alguns casos você pode usar esses furos para executar pilaretes, reforçando a sua estrutura também. Olha, você ter a condição de executar a sua parede e depois não ter que rasgar, não ter que quebrar ali para passar eletrodutos, para passar canos,
é uma condição muito melhorada na execução da sua obra. É pavoroso você completar ali a sua parede, fazer muitas vezes um reboco e de repente começar ali a rasgar, dando aquela sensação de que a obra está andando para trás, que você está tendo prejuízo. Então, os blocos de concreto celular furados são sim uma grande opção nesse aspecto aí. Então, juntando a questão da produtividade, a possibilidade de você não ter rasgos e ainda reforçar a sua estrutura, os blocos se tornam uma solução muito interessante. Olha, como os blocos de concreto celular, além do tamanho, eles têm boa planicidade, eles são retos, possuem esquadro, são bem nivelados. Isso dá à sua obra a condição de executar paredes bem aprumadas. E isso gera economia no final das contas também, porque você vai ter revestimentos com menores espessuras, o que vai garantir também economia de material, aumento da produtividade e redução do desperdício na sua obra. Então é outra característica muito importante e interessante dos blocos de concreto celular. Por conta de todos esses aspectos aí que nós acabamos de conversar, sim, então eu digo para você que vale muito a pena o uso de blocos de concreto celular na sua obra. Se você tem a condição de comprar aí de forma interessante, com preço competitivo, e você tem um fornecedor próximo da sua obra, considere a utilização desses blocos. Eles podem sim ajudar na produtividade, na redução do custo e na redução do desperdício na sua obra. Considere sim a utilização desse produto, porque se tornou uma alternativa bastante interessante. A partir de agora, nós vamos conversar com mais frequência sobre os blocos de concreto celular, em função do trabalho que nós estamos desenvolvendo aí, uma parceria com uma empresa de pré-moldados. Você vai saber mais detalhes nos próximos vídeos. Forte abraço, até a próxima.